Olá, boa tarde. Aqui é a professora Andréia Saraiva de Química e hoje falaremos aí da nova quinzena. Vocês tiveram aí uma semana de descanso, semana feliz, espero que tenha sido bem feliz. E hoje a gente já começa aí falando do portfólio de Ciências da Natureza. É o último, né, pessoal? É o último portfólio aí desse ciclo, então vamos caprichar, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, eu vou mandar para vocês um link onde vocês deverão formar as duplas, tá? As duplas para fazer o portfólio, tá? Professor, eu posso fazer sozinho? Pessoal, eu não gostaria que fizesse, tá? Não gostaria que fizessem, gostaria que fizessem em conjunto, para vocês terem aí uma noção melhor do que fazer, um ajudar o outro, tá? Então, a preferência aí é para a formação de duplas, tá? Então, aqui, né, ó, vai estar escrito lá que a partir de hoje, 19 de outubro, vocês começarão a fazer o portfólio de Ciências da Natureza. O portfólio será desenvolvido no Drive. No Drive são esses formulários aí que a gente está, né, disponibilizando sempre para vocês. Nesse caso, vai ser um Drive tipo Word, onde você vai poder escrever, né, e já ficar tudo salvo lá, bonitinho, para vocês entregarem para a gente, tá? Então, vocês precisam formar duplas, tá? Com seus devidos e-mails. Então, vocês vão ter que entrar nesse campo aqui, né? Vão preencher isso aqui, ó, esse link. Esse aqui é só o link da formação de duplas, para eu saber quem está trabalhando com quem, ok? Então, tá aí, ó, o endereço do e-mail, né, de um dos participantes. Aqui, o nome completo do primeiro membro da dupla, ok? Somente as iniciais aí em maiúsculo, tá, pessoal? E o e-mail do primeiro membro, então, né, aqui os dados, nome e e-mail do primeiro membro, e aqui os dados, nome completo e e-mail do segundo membro da dupla, tá? Então, eu quero os dados aí bem bonitinho. Vocês vão marcar aqui qual é a série de vocês, qual que é a turma de vocês, tá? Vai lá e marca, tá? E envia para mim, que nós vamos saber aí exatamente quem é quem, tá bom? Alguns aqui já mandaram, tem 43 já pessoas que acessaram, mas é pouco, né? Mas, enfim, está começando hoje. Então, o primeiro passo aí do portfólio das Ciências da Natureza, quem já fez uma vez não precisa fazer outra, porque é só um portfólio, ok? Esse portfólio vale para Química, para Física e para Biologia, tá certo? O portfólio de Ciências da Natureza vale para Química, para Física e para Biologia. Então, se você já fez porque o professor Arius pediu, ou porque a professora Margarida pediu, ou porque a professora Nayara pediu, a professora Fernanda pediu, o Franciel, enfim, não precisa fazer de novo. Só basta fazer essa indicação das duplas aqui apenas uma vez, combinado? Bom, o portfólio, pessoal, vai aparecer para vocês nesse formato aqui. Deixa eu subir todo ele aqui. Deixa eu fazer mais rápido. Aqui, ó, o portfólio nada mais é do que, né, um documento aqui tipo Word, onde a gente já colocou aqui tudo bonitinho para vocês, capa, né, ó. Aí onde estiver em vermelho, vocês têm que colocar. O tema é queimadas no Brasil. A gente está vendo aí que né, que está acontecendo aí um fenômeno muito grave de queimadas no Brasil. E a gente resolveu abordar esse assunto aí do ponto de vista da química, da biologia e da física. Então, o tema aí são queimadas do Brasil, ok? Tá aqui, você vai colocar o nome do aluno 1, nome do aluno 2, a série e a turma, não esqueçam. Então, se for da primeira série, primeiro ano, sei lá, 1 e a turma é A, por exemplo, vem aqui e coloco A, tá certo, pessoal? Então, aqui vocês preenchem de acordo aí com seus dados. Tá aqui né, a contracapa, você vai colocar aqui né, o nome dos professores de Ciências da Natureza. No caso, você vai colocar aqui o nome do seu professor de Química, do seu professor de Física, do seu professor de Biologia. Eu, Andréia Saraiva, sou professora de Química, mas você vai colocar o nome dos professores de Química, de Física e de Biologia aqui, que são os professores das Ciências da Natureza, ok? Aqui, de novo, seus nomes e turmas. Isso aqui é o modelo de um trabalho segundo a BNT, a gente tentou se aproximar disso aí.
que são os trabalhos que vocês vão ter que seguir, né? As normas vocês vão ter que seguir quando estiverem na faculdade. Então, a gente já está aí adiantando alguns formatos para vocês irem se ajustando ao que vocês vão pegar aí pela frente quando entrarem na faculdade, tá certo? Então, tá aí, né? A entrega do portfólio é no dia 30 de outubro. Então, vocês têm aí 15 dias para finalizá-lo. Tá aqui, ó. Aqui vocês vão colocar o nome dos professores da Ciência da Natureza. No meu caso, meu nome é Andréia Saraiva e o do professor de Física, do professor de Biologia. Sumário, nada mais é do que um índice aí, né? Vocês vão colocar a página, de acordo com o que vocês forem fazendo, vocês vêm aqui e preenchem a página. Vocês vão completando lá as próximas etapas. E de acordo com o número de atividade, o número que ficar na página, vocês vão lá e colocam aqui, ficou na página 10, por exemplo. Né? Vai ser de acordo com a sua escrita aí nesse documento, vocês vão ver que página ficou, tá? Então, vocês vão colocar aqui o número das páginas. Aqui vocês vão ter uma conclusão, tá? Se tiver anexo no trabalho de vocês, vocês colocam aqui as páginas. Se não tiver, vocês apaguem esse aqui, que não tem anexo, não vão colocar nenhum anexo. A introdução, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer uma introdução ao tema que foi abordado. Qual que é o tema abordado? Queimadas no Brasil. Então, vocês vão ter que ler aí alguns textos e fazer uma introdução aí, sei lá, pelo menos umas 20 linhas, 10 linhas, sei lá, de 10 para frente, uma introdução sobre o tema que é queimadas no Brasil. Então, vocês vão fazer isso, tá? Os alunos vão ler textos e fazer essa introdução aqui, nessa parte aqui do portfólio, tá? Então, essa parte vocês vão escrever sobre o tema que é queimadas no Brasil. Essa introdução. A atividade 1, vocês vão ler aqui, vai ter um texto aqui para ser lido, né? Vai ter aqui o que vocês têm que fazer, ó. Faça uma análise desse gráfico aqui, ó, que a gente colocou no formato aqui de link. Faça uma análise do gráfico, sua análise deve ser clara e embasada no gráfico. E se necessitar, pode ler a matéria contida no link abaixo. Então, tá? Ok. Beleza, tá aqui. Atividade 2, vocês vão assistir o vídeo que tá aqui e fazer um texto de 30 linhas sobre as principais ideias presentes no vídeo. Seu texto deve ter no mínimo 30 linhas. Então, aqui, ó, onde está essa parte, vocês vão ter que fazer o texto de acordo com esse vídeo aqui, que vocês vão copiar o link e ver lá, assistir o vídeo e fazer um texto de no mínimo 30 linhas aqui embaixo, ok? Essa é a atividade 2. A atividade 3, vocês vão ler esse texto aqui, né, e vão fazer uma pesquisa indicando o que é uma teoria, quais as ideias a favor e quais as ideias contra a teoria do aquecimento global. Então, vocês vão ter que ler o texto, estudar sobre teoria aí do aquecimento global, vão pesquisar o que é uma teoria, tá? E vão, né, então fazer uma pesquisa aí indicando o que é uma teoria e quais as ideias contra essa teoria e a favor dessa teoria. Qual teoria nesse caso? Teoria do aquecimento global. Então, vocês vão ter que ler sobre o assunto teoria global, pesquisar o que é uma teoria, e nesse caso aqui que o tema da teoria é aquecimento global, tem ideias que são a favor que isso acontece, que isso existe? Tem ideias que são contra? Quais são? Vocês vão pesquisar e colocar isso aqui. Então, o que eu vou colocar aqui no caso dessa questão? O que é uma teoria, né? E depois, com relação à teoria do aquecimento global, vocês vão colocar quais ideias são a favor dessa teoria, quais ideias são contra essa teoria, certo? Essa aí é a atividade número 3. Agora, a atividade número 4, vocês vão pesquisar e colocar vão achar duas questões do Enem, de 2015 a 2019. Pode ser de física, de química ou de biologia, né? Vocês vão colocar aqui com as respostas, tá certo? Então, geralmente, o que você já estudou aí no primeiro e no segundo ciclo, referente aí, né, pessoal, ao tema que a gente está tratando aí, né? De preferência com relação a alguma coisa ligada aqui ao tema, mas pode ser qualquer questão aí de química, de biologia ou de física, do que a gente estudou aí, tanto no primeiro ciclo, né, antes da pandemia, quanto o ciclo anterior, já na pandemia, o que a gente estudou. Vocês podem lá no Enem copiar essas questões, duas questões,
E aí tem que ser dos Enems aqui mais recentes, ó, dos 2015 a 2019, tá? Copiar essas questões aqui e colocar a resposta, tá? E a atividade número 5, analisar o texto aqui abaixo, vocês vão ter que copiar esse link e ler o texto. E a partir desse texto vocês vão responder essas questões aqui, ó, né? Vocês vão responder de A, né, até D, tá? Vocês vão responder aí, né? A partir da análise desse texto, extraído, responda. Na sua opinião, além das justificativas já mencionadas no texto, por que a prática das queimadas acabou se tornando cultural, acabou se tornando uma coisa tão presente aí na vida das pessoas? Então, né, vocês vão ler aí o texto, vão ler tudinho, ler o texto, né? A partir aí das informações do texto, vocês vão elaborar uma síntese desse texto, fazer um desenho aí, né, que represente aí uma queimada, elaborar uma proposta que ocorra a minimização, o que pode minimizar aí as queimadas no Brasil, né? Aqui eu tenho um texto que veio do Enem, uma questão do Enem, e aqui nessa questão do Enem vocês vão responder que nesse texto aqui do Enem, qual a sua opinião com relação aí, né? Por que essa prática das queimadas se tornou cultural? Por que todo mundo hoje, para tirar mato de algum lugar, vai lá e mete fogo? Por que isso? Por que essa questão se tornou tão comum aí na maioria das regiões, né? Por que a queimada é algo que todo mundo queima aí para tirar a árvore? Por quê? Então a gente precisa dessa resposta aí, dessa questão, tá? Atividade 6, vou colocar aqui, ó, atividade 6, né? Leia o texto, vão ler o texto aqui e depois vocês vão fazer a seguinte avaliação. Quais aspectos da química você estudou, que você já estudou, que você consegue inserir, vincular nesse texto que você leu aqui? O que de conceitos de química você consegue tirar desse texto aqui de cima, tá? Então, o que você consegue tirar dele com relação à química? O que de química, o que dos temas de química, dos conceitos de química você consegue extrair do texto aí de cima, tá? Beleza? E o 7 aí, a mesma coisa, vocês vão ler o texto, né? E aí vão responder aí algumas questões, a mesma coisa aí no 8, tá? Então, pessoal, o portfólio tá todo, né, com textos, com vídeos, vocês têm que ler os textos, assistir aos vídeos, né? E seguir aí com o que se pede, tá? E tem aqui no final, pessoal, deixa eu encontrar aqui uma parte que vocês vão ter que responder nesse link, tá? O que é isso, ó? A questão aqui número 8 é a última aí, última atividade. O que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que acessar esse link e fazer uma autoavaliação, tá? Aqui no 8, no último, tá? Na última atividade, ó, eu vou passar aqui da atividade, ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Atividade 6. Aí eu tenho aqui a atividade 7. E aqui eu tenho a autoavaliação, tá? Autoavaliação, ok? O que é autoavaliação? Vocês vão vir aqui nesse link, copiar ele, tá? Ó, vou copiar ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Ó, quando eu clicar nele, deixa eu ver se aparece aqui, peraí. Tá indo, tá? Vocês vão sair num formulário, vocês vão chegar num formulário e vocês vão responder toda essa pergunta. Eu já respondi, então por isso tá aparecendo aqui desse jeito, tá? Mas deixa eu ver o que aparece quando eu vejo a pontuação. Tem aqui, ó, pergunta, seu nome, seu e-mail, né? E várias perguntas aqui que vocês devem responder, tá certo? E por último lá, vocês devem fazer a conclusão lá do portfólio, ok? Então, aqui por último, vocês vão fazer a conclusão, tá? Então, aqui você escreve a conclusão do tema estudado.
ok? Conclusão aí do tema estudado, tá certo? Você escreve aí com as suas palavras, tá? Escreva, né? Escreva a conclusão do tema estudado. Então, essa aqui é a conclusão que vocês vão ter que chegar nela, tá bom? Então, esse é o portfólio, vocês têm 15 dias aí para fazer. Na aula de hoje, vocês já podem começar. Vou ceder a primeira aula para vocês já começarem a iniciar esse portfólio e entregá-lo até o dia 30 de outubro, tá bom? Eu estou à disposição para qualquer dúvida. E um forte abraço aí para vocês. Uma excelente quinzena.